aí, galera? Tudo beleza? Aqui quem tá falando é o Billy Conectado, galera. Quanto tempo! Olha só! Tá aqui eu hoje para dar uma conversada maneira sobre filosofia, né? Dar aquela acertada nos ponteiros aqui. Que disseram aqui que a gente deveria falar hoje sobre Rousseau. Um suíço, olha só, poucos suíços assim na filosofia moderna, na filosofia contemporânea, né? De repente, Rousseau. Não é Rousseau, né? A gente vai escrever lá Rousseau, mas por favor, não vamos falar, né? Rousseau. Cara, quem foi Rousseau? Será que ele foi importante, esse cara, dentro do contexto, lembrem, iluminismo, né? Ele foi importante? Muito, meu. Veja só, o Rousseau, as ideias do Rousseau influenciaram, por exemplo, os caras que promoveram a Revolução Francesa. As ideias assim que perpetraram, né, a Revolução Francesa, muitas delas tiveram origem no Rousseau, no pensamento do Rousseau, meu. Depois, outra corrente, o romantismo, né, também teve lá a sua influência russoniana. O Rousseau também teve uma certa influência lá no Rousseau, meu. Bom, mas ele é um iluminista. Ele gostava do iluminismo. Ele achava o iluminismo uma maravilha. Nananana. E aqui que está o elemento mais interessante. O Rousseau, ele está ali no contexto do iluminismo, mas ele não, a perspectiva dele, ele afirmava que o iluminismo não beneficiou a humanidade. Ele é o pensamento contrário do iluminismo. Era muito coração nesse cara, né? Por que que ele vai contra a ideia do iluminismo? Por que que ele vai dizer que o iluminismo ele não beneficiou a humanidade? Ele vai partir do seguinte princípio: o iluminismo ele tornou o homem escravo. Tornou o homem escravo do quê? Como? Por quê? Porque o homem ele passa a ser escravo do consumo, meu. Ele vai dizer o iluminismo, ele trouxe uma série de ideias, uma série de contextos aí, né, que fizeram o homem se atrelar ao luxo, se atrelar à comodidade, né? Então o homem ele passa a agir, ele passa a se comportar sempre buscando ter mais dinheiro, conseguir mais coisas, conseguir mais bem-estar. Ele fica escravo disso. E ele passa a acreditar que a felicidade dele está nisso, está no consumo, está na propriedade que ele tem das coisas. E o Rousseau vai dizer que ele está enganado. Não é isso. Isso tudo é contrário à natureza humana. É contrária à natureza humana. Por quê? Porque a natureza humana, para o Rousseau, é uma natureza livre. O ser humano ele não pode se prender aos supérfluos. Os supérfluos é aquilo que o iluminismo apresentou para ele, né? O ser humano não pode se prender ao supérfluo, ele tem que ser livre no sentido de não depender desses bens materiais, né? Rousseau ele traz a imagem, nesse sentido, do bom selvagem, né? O que é o bom selvagem? O bom selvagem é aquela imagem que o Rousseau traz,
que é do homem quando ele vivia lá no meio da natureza, lá no meio da mata, aquele homem primitivo, que ele vivia, era feliz, vivia em comunidade, compartilhava as coisas com os outros e não vivia de supérfluos. Ele estava com fome, ele ia lá, caçava, pescava, coletava, né? Da caça ele tirava, né, a pele para se aquecer. Ele não precisava do casaco marca tal, da calça marca tal, que custa o olho da cara, que ele tem que se matar para trabalhar, para conseguir comprar. Ele vai dizer, isso é supérfluo, e isso torna o homem escravo, o Rousseau ele vai mencionar. Então o Rousseau ele vai dizer assim, ó, a natureza do homem, o estado natural do homem é um estado de liberdade, de vida comunitária. Por isso ele vai contra a ideia, vocês estudaram, né? O Hobbes, o que o Hobbes dizia? Qual que era o estado natural do homem? O estado natural do homem é a briga, né? É a guerra. Para acertar as contas, o homem entra em conflito, o homem briga. Esse é o estado natural que o Hobbes dizia. O Hobbes é contemporâneo do Rousseau. O Rousseau ele vai dizer nada disso. O homem, naturalmente, ele é bom. Aí tem uma frase muito conhecida do Hobbes que é a seguinte: o homem ele nasce bom, mas a sociedade corrompe ele. O homem ele é bonzinho quando ele vem no mundo, mas a sociedade torna ele mau, faz ele mentir, roubar, matar, fazer tudo que é de mal. Se o homem vivesse lá na natureza dele, no estado natural dele, ele nunca cometeria essas atrocidades. Mas como ele se inseriu numa sociedade, ele faz. Então veja, né? O Hobbes ele dizia que o homem ele era mau, mas a sociedade, né, acaba tornando ele melhor. Não bom, né, mas torna ele melhor. O Rousseau ele pensa o contrário, que o homem ele era bom, mas a sociedade o torna mal. Pá, que legal! Isso, né? Por isso, né, que o Rousseau ele vai dizer o seguinte: tem que dar uma importância muito grande para a educação. Para a educação, então veja, se ele não é tão simpático assim com o iluminismo, ele vai também, quando ele fala assim, o que tem que priorizar na educação da garotada? Ele vai dizer, não é só o aspecto racional. Nós temos que priorizar aqui, nós temos que dar ênfase para a sensibilidade das pessoas, para o sentimento das pessoas, não só a razão. Porque só com a razão eu vou fazer um engenheiro muito capaz de fazer cálculos. Eu vou formar um médico muito hábil em fazer cirurgias, em detectar doenças. Eu vou fazer um professor muito capaz de ensinar o conteúdo. Mas se eu não priorizar na educação o sentimento e a sensibilidade, eu vou fazer um engenheiro que não sabe lidar com pessoas. Eu vou fazer um médico que não sabe conversar com as pessoas. Eu vou fazer um professor que não sabe lidar com os alunos, entender as dificuldades. Entende? Então, não é só razão, o Rousseau ele vai dizer. Não é só razão. Tem que ter sentimento, tem que ter sensibilidade. Então, o iluminismo ele precisa de uns ajustes, ele precisa de umas mudanças aí, de uns acertos. Tá? Aí ele vai dizer o seguinte, bom, a sociedade está aí, o ser humano ele vive em sociedade, o ser humano não vive mais lá no meio do mato, naturalmente. Existe cidade. Como é que eu vou relacionar a liberdade minha, do indivíduo, com o ser social, com a sociedade? Como é que eu relaciono isso? Será que dá para relacionar minha liberdade com a sociedade? Eu consigo ser livre
no meio da sociedade? Rousseau ele vai dizer, é possível. É possível quando? Quando eu consigo fazer o que ele vai chamar de pacto social. Ou seja, as pessoas se juntam e escolhem alguém para governar. Alguém para governar, alguém para organizar a sociedade, mas essa sociedade ela tem que ajudar, ela tem que participar, ela tem que dar opinião, ela tem que, né? Esse pacto significa que as pessoas elas vão conversar, elas vão participar, elas vão se reunir, elas vão tentar ajudar a organizar da melhor forma possível o meio social. Então o indivíduo ele é livre quando ele participa da vida pública. A liberdade, o indivíduo na sociedade, ele tem que conseguir participar da vida pública, da sua opinião, né? Da sua opinião, né? Concordar, discordar daquilo que está sendo tratado no todo da sociedade, por aquele que governa, por exemplo. Entende? Por isso que o Rousseau é um cara muito importante. Né? Porque dentro do iluminismo vocês viram aí o Montesquieu, provavelmente, né? Vocês viram o Montesquieu, o Voltaire, né? Eles são os caras que vão defender. Iluminismo é tudo. O Rousseau ele vai dizer, não, o iluminismo não é isso tudo, não. O iluminismo ele mais escraviza o ser humano do que ele liberta. Né? O iluminismo não é essa luz toda, não. Né? Porque essa luz, muito dessa luz aí é supérfluo, que acaba escravizando o homem. O homem tem que aprender na escola, né, a não ser escravo do supérfluo. Ele tem que buscar aquilo que é realmente essencial. Tá? E aquilo que é realmente essencial, muitas vezes eu não encontro apenas com a minha razão. Eu preciso da sensibilidade para tocar uma música, para cantar uma música, para compor um poema, um grande texto, para fazer uma pintura legal, para relaxar simplesmente. Ok, galera? Fiquem aí com o Rousseau. Procure umas leituras legais do Rousseau e vocês vão ver que esse cara é super 10. Valeu? Fique bem, galera. Espero que tenham gostado aí do Billy Conectado hoje, falando um pouquinho de Rousseau com vocês. Um grande abraço, gente!